Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube. Como é que eu vou pregar que eu não sei. Quem achou Marcos, capítulo 9, versículo 14? Diga amém. Amém. Você está aqui comigo? Amém. Você está aqui comigo? Vamos lá, vamos tomar a leitura. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 14 vai dizer: E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. Imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendido e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogais com eles? E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo. Este onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes. Ele vinha e disse: eu disse aos seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Vamos colocar os versículos. Do 23, para a gente poder encerrar. E Jesus lhe disse: Se podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Feche seus olhos. Amém. Deus, Ele quer ministrar algumas coisas ao nosso coração aqui nesse lugar. Essa palavra ela tem queimado dentro do meu coração. Essa palavra ela tem incendiado meu coração. E eu tenho certeza que para alguém essa palavra vai servir aqui nesse lugar. Amém. Vamos orar nesse momento. Por favor, entre em ligação. Vamos orar aqui nesse lugar. Senhor Jesus, nós te pedimos aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o romper de Deus possa acontecer aqui nesse lugar. Nós estamos, Pai, debaixo de uma palavra aqui nesse lugar. Nós acabamos de ler a sua palavra e o Senhor quer falar conosco. Que não seja eu a falar, Pai, mas seja o Senhor a falar com a sua igreja. Nós estamos aqui, Pai, com os nossos ouvidos, Pai, sensíveis à sua voz, com o coração aberto, Pai, para receber algo do Senhor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, todo impedimento, Pai, tudo aquilo que o nosso adversário tem tramado com nossas vidas, para que nós não possamos, Senhor, sair daqui transformados pela sua palavra, está caindo por terra agora em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui nesse lugar e nós queremos receber algo dos céus, em nome de Jesus. E você pode aplaudir ao nome dele aqui nesse lugar. Nós estamos debaixo de uma passagem que ela é bastante conhecida. E Marcos capítulo 9 vai nos dizer que Jesus estava descendo do monte depois de um tempo que ele participou com 3 dos seus discípulos da transfiguração. Jesus ele subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e deixou 9 dos seus discípulos embaixo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus descendo do monte, uma grande multidão está questionando aqueles discípulos. Jesus, a primeira coisa que ele chega, ele pergunta aos discípulos: o que está acontecendo? Na verdade, para a multidão, o que está acontecendo? Um homem, um pai, ele traz um filho que tem um espírito imundo. Ele pede para Jesus curar. Ele pede para os discípulos trazerem a cura, só que os discípulos não conseguem curar. Jesus ele vem com uma exortação dura naquele momento, chamando aquele povo chamando, ô geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Sabe, meu querido, Jesus quando está exortando nesse momento, Jesus não está escolhendo pessoas para exortar. Jesus nessa exortação, ele está exortando a todos. Se você analisar o texto, você vai perceber que essa exortação também serviu para os discípulos.
E Jesus disse: esse tipo não sai de modo algum, senão pelo jejum e pela oração. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês até poderiam fazer, só que faltava de preparo. Sabe, Jesus, quando foi no monte, deixou os discípulos, de certa forma, desamparados. Quando Jesus estava perto deles, eles oravam. Quando Jesus estava perto deles, eles jejuavam. Mas quando Jesus ele saiu da presença, aquilo ali acabou. Sabe, meu querido, eu posso conjecturar aqui nesse lugar e perceber que, de repente, houve alguns rompantes dos discípulos naquele momento. Coisas que impediam ele de fazer, expulsar, ter autoridade de expulsar aquele espírito imundo. Por isso que Jesus, na exortação, ele diz: até quando ele está convosco? Sabe, meu querido, os discípulos naquele momento, eles passaram pelos seus momentos. E isso foi uma das pedras de tropeço. De repente não foi nem a falta de fé, mas foi a falta de autoridade. Meu querido, discípulos que precisam ter autoridade precisam seguir princípios. Discípulos que querem ser autoritários têm que cumprir, têm que seguir princípios. Não adianta nada eu querer uma autoridade se eu não cumpro os princípios daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Aleluia! Em relação àquele homem, aquele pai, ele chama aquele homem de incrédulo. Jesus percebeu que além de expulsar um espírito imundo, ele precisava também trazer àquele homem uma cura. Porque no versículo 24 vai nos dizer no final dele, o pai diz: ajude a minha incredulidade. Eu quero falar com você nesse lugar sobre isso. O tema dessa mensagem que eu coloquei é curando a incredulidade. Sabe, meu querido, nós precisamos entender aqui nesse lugar que uma das pedras de tropeço a qual nos fazem ficar distante do nosso milagre é a nossa falta de fé. A nossa falta de a fé é algo primordial na vida, nas nossas vidas, porque nós precisamos chamar à existência aquilo que Deus planejou sobre a nossa vida. E sabe, meu querido, eu quero trazer nesse primeiro momento aqui nesse lugar o tema: não terceirize a sua fé. Aleluia! Não terceirize a sua fé. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem ele começa dizendo: mestre, trouxe-te o meu filho que está com o espírito imundo. No final do versículo 18 ele diz: eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Meu querido, terceirizar uma fé é nós colocarmos expectativas em outras pessoas. Nós acabamos de dizer aqui que por um momento a gente pode entender que os discípulos estavam tendo seu rompante. Os discípulos pararam de orar, pararam de jejuar. Só que, meu querido, aquele homem vendo que Jesus não estava no lugar para fazer um milagre, ele prefere depositar a sua fé em outras pessoas. Mas sabe o que eu quero dizer para você aqui nesse lugar, meu querido? Os discípulos não tinham a mesma autoridade de Jesus. Eu estava lendo um estudo durante esses dias, e a Bíblia diz que, e algumas Bíblias dizem, alguns estudiosos disseram que Jesus, no momento que estava descendo da transfiguração, o corpo dele resplandecia uma luz. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você aqui nesse lugar, que a luz que Jesus tem, discípulos não têm. A autoridade que Jesus tem, os discípulos não têm. Meu querido, nós precisamos entender aqui nesse lugar, e esse homem precisava entender que os discípulos não eram Jesus. Os discípulos eram a ponte para aquele homem chegar a Jesus. Aleluia! Sabe, meu querido, nós precisamos nesse momento ter uma maturidade, nós entendemos e pararmos de terceirizarmos a nossa fé. Sabe, meu querido, nós precisamos parar de entrar em locais, em casas de orações, procurando coisas, enquanto a palavra já foi liberada sobre a nossa vida. Sabe, meu querido, apóstolos não são Jesus, apóstolos são pontes para que pessoas cheguem a Jesus. Pastores não são Jesus, pastores são ponte para nós chegarmos a Jesus.
Sabe, meu querido, eu tenho uma palavra para nós aqui nesse lugar. É o tempo de nós pararmos de terceirizarmos palavra, meu querido. Existem pessoas que saem das suas igrejas para procurarem respostas em outras, meu querido. A palavra já foi liberada nesse lugar, meu querido. Deus não precisa revelar muita coisa para muita gente. Se a palavra, se o Senhor diz, coloca na boca de alguém para você orar, ore, sabe por quê? Aquela pessoa não está trazendo um milagre como Jesus, mas está sendo a ponte para que você chegue a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. É um tempo de maturidade, nós pararmos de terceirizarmos a nossa fé, colocarmos expectativa em pessoas. Segundo lugar, eu quero ser rápido. Quero ser rápido. Não limite o que Deus quer fazer. Quando Jesus ele exorta, quando Jesus traz aquela exortação, vou para trás que eu esqueci. Jesus ele termina essa exortação dizendo: até quando vos suportarei? Jesus aqui, meu querido, está agindo como um pai. Quem nunca ouviu essa palavra de um pai? Eu não suporto mais. Sabe, meu querido, nós ouvimos essa palavra e a primeira coisa que nós pensamos é que de repente os nossos pais não nos amam. Só que, meu querido, deixa eu dizer uma coisa, nós temos que entender aqui nesse lugar, na verdade, que o fato de às vezes nós ouvimos uma palavra como essa não significa que os pais nos amam, mas algo que nós estamos fazendo que não agrada a Ele. Sabe, meu querido, nós precisamos entender aqui nesse lugar, e Hebreu diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, meu querido, eu quero dizer que Deus está falando para nós aqui nesse lugar, através dessa exortação, é que muitas das vezes nós nos preocupamos se nós somos amados por Ele, mas nós esquecemos de muitas das vezes de agradar. Sabe, meu querido, nós sabemos que o amor de Deus é infinito. A Bíblia diz, João 3 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, meu querido. Se você vive debaixo desse mundo aqui, se você vive nesse mundo, você tem o amor dele. Quantos creem nisso também? Amém. Só que hoje nós temos que nos preocupar. Eu sou amado, mas no que eu agrado a Ele? Sabe, meu querido, eu estava estudando durante esse texto e Deus falou: existem modelos de fé. Existem modelos de fé que agradam a Deus. Se você, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Como queremos sozinho? Por favor. Abra o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Esse modelo de fé que eu acho que eu mais gosto. Quem achou? Diga amém? No seu versículo 5 vai falar sobre o servo do centurião de Cafarnaum. A Bíblia vai dizer, meu querido, eu quero que você só acompanhe o texto aqui comigo. No versículo 6, na verdade, vai nos dizer: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentando. No 7, eu irei e o curarei. Você conhece essa passagem? A ponto que Jesus ele fala que aquele homem tinha uma grande fé. Só que sabe, meu querido, meditando sobre essa palavra, Jesus não falou só por conta que ele estava falando da autoridade que Jesus tinha. Você pode ver que aquele homem depois disse: a situação do seu servo, ele não se imaginava que Jesus disse: eu irei curar. Sabe por quê, meu querido? Não é uma fé que é exposta só pela nossa boca, mas é algo que está gerado dentro de nós. Sabe, meu querido, não adianta nada a minha boca dizer que tem fé se meu coração é dobrado à incredulidade.
Sabe, meu querido, existem pessoas que vão começar a receber coisas aqui nesse lugar, mas você vai dizer: eu não disse nada, meu querido, mas foi o que o teu coração está queimando. Aleluia. Sabe, um outro exemplo de fé que eu gosto é quando Jesus ele fala, Glória a Bíblia Deus. fala, e vendo a fé deles. Isso se encontra na passagem do paralítico. Sabe, meu querido, nós precisamos entender aqui nesse lugar que não adianta nada a nossa boca proferir uma coisa que o nosso coração está voltado a outra. Sabe, meu querido, sabe por que nós temos uma visão muito especial? Nós olhamos só aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas Deus enxerga o interior das pessoas aqui nesse lugar. Sabe, meu querido, vai chegar um tempo que você não vai precisar dizer mais nada, mas a sua fé está gritando dentro de você. Sabe, meu querido, eu fico imaginando aquele centurião chegando: hoje eu vou receber o meu milagre. Ele não precisou dizer mais nada, porque Deus já tinha visto o coração dele. Meu querido, se prepare para vivenciar milagres a partir daquilo que o seu coração está gerando aqui nesse lugar. Aleluia. Sabe, o nosso apóstolo não vai precisar dizer mais nada. A nossa igreja vai prosperar através daquilo que o nosso coração está gerando. Glória a Deus. Sabe, meu querido, nós não vamos precisar dizer mais nada sobre as nossas casas, porque quando nós entendemos isso, nosso coração vai queimar com fé e Jesus já está indo lá. Sabe, meu querido, Deus está gerando uma fé em nós que agrade a Ele. E através do agrado que nós estamos liderando para Ele, a nossa fé está gerando um milagre, meu querido. Levante as suas mãos aqui nesse lugar. Levante as suas mãos aqui nesse lugar. De repente você precisa de uma solução, meu querido. Aquilo que está gerando dentro do seu coração vai começar a acontecer, que é a sua fé. É a sua fé. Você pode aplaudir o Senhor aqui nesse lugar. Sabe, depois que Jesus ele traz aquela exortação, ele chama aquele garoto, chama para que tragam aquela criança para a terra. Aquele pai ele começa a contar e narrar toda a situação. Só que quando naquela hora eu falei que era questão de limitar, é porque aquele homem ele diz no final: mas se tu podes fazer alguma coisa. Sabe, meu querido, sabe o que eu entendi quando esse homem, quando eu li essa passagem? Aquele homem, a sua incredulidade estava colocando limites do que Deus queria fazer. Sabe, meu querido, é a hora de nós pararmos de limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesse lugar. Sabe o que esse homem estava dizendo? Jesus, talvez se deva fazer alguma coisa, faça. Aquele homem queria vivenciar o milagre, mas não acreditava no milagre. E por não acreditar no milagre, estava colocando limites. Se Deus fazer, e nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Sabe, meu querido, pessoas que usam se tu pode em seus ministérios estão incrédulos e não roubam. Pessoas que usam se tu pode em suas famílias estão limitando, estão incrédulos e não recebem milagres. Pessoas que usam nas suas vidas profissionais, sentimentais, não rompem porque estão incrédulos. Sabe, meu querido, é um tempo de nós pararmos de limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, Pai. É a resposta de Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você aqui nesse lugar,
E é para você dar um glória a Deus, é para você dar um aleluia a Ele. Pessoas que usam sinto pode só acreditam naquilo que conseguem ver, aquilo que conseguem pegar, aquilo que conseguem sentir. Pessoas que usam sinto pode estão com as suas vistas limitadas, escama dos olhos, e só acreditam naquilo que podem sentir. Mas sabe, meu querido, pessoas que estão ligando a nossa fé aqui nesse lugar, estão entendendo que tudo, Aleluia, Deus. estão entendendo que tudo Espírito Santo. é possível naquele que crê. Aleluia. Pessoas que estão limitadas vivem vidas limitadas. Pessoas sem fé vivem sem nada, vivem incrédulas. Mas aqueles que vivem pela fé creem que tudo é possível naquele que crê. E o que é tudo impossível naquele que crê? Até o impossível vira, até o impossível. Glória a Deus. Meu Deus do céu, tem poder, meu Deus. Até o impossível vira possível. Lucas capítulo 1, versículo 3 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Sabe, meu querido, eu caminho para o final. Aquele homem entende que ele também necessitava de uma cura. Ele entendeu que necessitava de algo. A ponto que ele diz: ajude a minha incredulidade. Sabe, meu querido, eu aprendi durante esses dias um pouco sobre o que é fé. Aprendi um pouco sobre esses dias. Sabe, meu querido, você viver debaixo de uma palavra, você viver debaixo de uma fé, como você fosse vendar os seus olhos. É você vendar os seus olhos e caminhar. Eu saí daqui de olhos vendados, sabendo que nada vai me atrapalhar, e tem uma porta lá fora esperando para eu poder sair. Eu aprendi com o pastor Filipe Valadão, ele dizendo que a fé é uma coisa feia. É uma coisa feia. Sabe por quê, meu querido? Tem dias que você está de péssimo humor, mas eu estou dizendo, abre um sorriso. Amém. Só vitória. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nesse lugar? Nós temos que ter maturidade para ouvir certas coisas. Sabe por que muitas das vezes nós não vemos o milagre na nossa vida? É porque nós estamos incrédulos. Verdade. Sabe por que certas coisas da nossa vida ficam muito distantes? É por conta da nossa incredulidade. Sabe, meu querido, antes de Jesus fazer algo na nossa vida, Ele precisa nos libertar de coisas, nos ensinar coisas. É como eu já disse aqui nesse lugar, porque o sucesso de um evangelho não é uma bênção, mas é o que eu aprendo no meio do caminho da bênção. Você quer vivenciar milagres aqui nesse lugar? Glória a Deus. Pouco glória para muita gente. Você quer vivenciar milagres aqui nesse lugar? Amém. Então comece a ativar a sua fé. Não, vou dizer de novo. Comece a ativar a sua fé. Sabe, meu querido, nós vamos começar a romper aqui nesse lugar. De repente, para você não fez sentido, uma chave está virando para a vida de pessoas aqui nesse lugar. Graças a Deus. Milagres, comece a ativar a sua fé. Glória a Deus.
desamparar pessoas. Meu Deus. Aleluia. Louvado É seja. um famoso jargão que a gente ouve muito. Deus ele está. Mas ele não fala. Aleluia. Deus está moldando a nossa fé, como ele disse, para que a nossa fé possa mover montanhas. Eu estou falando uma cena que você não entendeu aqui nesse lugar. É de uma fé gigante. É uma fé que vai fazer a nossa igreja romper. É uma fé que vai fazer você romper aqui nesse lugar. Vão começar a acontecer coisas sobre as nossas vidas e você não vai entender nada. Mas é a fé que você está gerando que vai começar a fazer milagres. Se coloque de pé nesse lugar. Vai, meu querido. Você que quer ser curado da sua incredulidade aqui nesse lugar. Eu não estou falando, meu querido, que você não tem fé. Aleluia. De repente você é uma pessoa que tem uma fé limitada. Mas eu quero convidar você, meu querido, a viver debaixo da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Meu querido, que fé é essa que fez Abraão sair da sua terra para viver em tendas? Que fé é essa que fez Moisés libertar o povo a uma terra prometida? Sabe, meu querido, que fé é essa que fez Pedro andar sobre as águas? Tudo é possível naquele que crê. Oh, vamos lá, vamos lá. Vamos adorar a Ele nesse lugar. Sabe, meu querido, eu quero convidar você a ativar a sua fé aqui nesse lugar. Sabe, meu querido, a sua casa será curada através da sua fé aqui nessa noite. A nossa igreja irá prosperar através da nossa fé aqui nessa noite. Quem crê nisso? Quem crê nisso aqui nesse lugar? Grandes coisas vão acontecer através da nossa fé. Vamos lá, meu querido, vamos ativar a nossa fé aqui nesse lugar. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube.